É necessário em espírito estar, andar, para a carne não agradar. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que encontra-se no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Nos ensina assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia tem um título que fala As obras da carne e o fruto do Espírito. Então aqui vai falar das obras da carne e vai falar dos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Quais são as obras da carne? Como saber se somos pessoas carnais ou pessoas espirituais? Como saber se estamos na carnalidade ou estamos andando em espiritualidade? Amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, vivam no Espírito, e de modo algum vão fazer a vontade da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então veja bem aqui que a palavra do Senhor está nos ensinando que temos que viver, temos que andar, temos que estar em espírito, né? Temos que estar constantemente e permanentemente na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Temos que estar sempre na presença de Deus, nos caminhos do Senhor e permanecer na presença de Deus, né? Uma vez quando sai da presença de Deus, não é espiritual, é carnal. Saiu do espírito, deixou de andar em espírito, deixou de estar em espírito para estar andando carnalmente, fazendo a vontade da carne, cumprindo os próprios desejos, fazendo as próprias vontades. Por isso que ele falou, foi isso que fala a palavra do Senhor no versículo 16. E no 17 fala, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então, é uma vontade diferente que um e outro tem, né? A carne quer uma coisa, quer as coisas do mundo, né? Quer aquilo que desagrada a Deus, né? E o Espírito não, né? Quando andamos ou estamos em Espírito, se vive para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, está cumprindo a vontade do Senhor. Andar ou estar em espírito, é isso. Mas fazendo a vontade da carne, está fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Está vivendo para agradar a si mesmo, está desagradando a Deus. Ele diz ainda, continua no versículo 17, eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então há uma luta, é uma guerra entre a carne e o espírito. Há uma luta, há uma guerra para que não seja cumprida nem a vontade do espírito, nem a vontade da carne. Mas a que vai prevalecer é a que você mais alimenta. Mas a vontade que vai prevalecer, o que vai estar mais forte em você, é aquele que você alimenta. Você tem meditado na palavra? Você tem orado? Você tem se refugiado em Deus? Você tem clamado ao Senhor diante a tudo isso em que quer te afastar do Senhor? Diante a tudo isso que te afastou do Senhor? Você tem satisfeito? Você tem se apegado a mais o quê? Qual tem sido as tuas escolhas? Aquele que você mais alimenta é o que está forte em você. Aquilo que você mais alimenta é o que vai estar forte em você. Se você tem vivido para alimentar a vontade da tua carne, vivido para fazer as tuas próprias vontades, o que tem reinado na sua vida é a carne. Se você tem vivido para agradar a Deus, então você é espiritual, você tem sido uma pessoa espiritual. Você tem feito a vontade de Deus, você anda no Espírito, você está no Espírito. Amém? Diz a palavra do Senhor no versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então é necessário, para não estar debaixo da lei, é necessário que possamos viver em espírito. É necessário que escolhemos em agradar a Deus e não a nós mesmos. Não sair do foco da presença do Senhor, não sair do foco da vontade de Deus. Amém? Diz no versículo 19, ora,
as obras da carne são manifestas. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade. Então, nesse versículo 19, vamos saber quais são as obras da carne, né? As pessoas que tais coisas praticam, vivem na prática, no dia a dia, praticando isso, né? Vamos ver agora as obras da carne, quais são. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, né? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então é necessário, se você que está aí ouvindo esta palavra, se você, de fato e de verdade, você quer tomar posse do reino de Deus, você quer herdar o reino de Deus, se você que está aí ouvindo esta palavra, se você quer realmente, de fato e de verdade, entrar na glória com Jesus, se quando Jesus voltar você quiser, de fato e de verdade ser arrebatado, é necessário você andar em espírito e abandonar todas essas práticas, pois essas práticas são as práticas da carne. Se vivemos fazendo essas práticas, não vivemos em espírito, não vivemos andando em espírito, mas sim na carne. O que tem falado mais carne, o que tem falado mais na nossa vida é a carne. Então, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então é necessário nos examinarmos dia após dia, para que assim não sejamos privados do reino dos céus, para que assim a nossa caminhada, né, indo à congregação, né, a nossa vida ali dedicada ao Senhor enquanto estamos aqui nessa terra não tenha sido em vão, né, pois os que tais coisas praticam, e ele fala, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, né? Essas coisas todas, né? Feitiçarias, ódio, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, tudo isso é obra da carne, né? Tudo isso são obras, vontades dos seres, vontades humanas, né? Que tem que serem excluídas da nossa vida, tem que ser varridas, tem que ser arrancadas da nossa vida. E ele disse, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então isso aqui é bem claro. Os que tais coisas fazem, praticam imoralidade, né, sexual, impureza e libertinagem, vivem libertos, né, na libertinagem dessa vida. Eu sou libertinagem, né, que vivem liberalmente, fazendo as coisas liberalmente, sem pensar, sem agir o que quer faz, né. Então essas pessoas que vivem a fazer essas práticas não herdarão o reino dos céus, né. Ele diz, mas o fruto do Espírito é. Então, acima ele falou das obras da carne. Saberemos se estamos vivendo carnalmente ou espiritualmente, olhando para a Bíblia, como eu costumo sempre falar e sempre ensinar, que o nosso espelho chama-se Bíblia, né? Muitos, por deixarem de ler Bíblia e vivem, né, olhar para o espelho chamado Bíblia, e vivem olhando para o espelho humano, né? Eu me espelho em fulano, fulano é assim, fulano age assim, eu vou agir também, fulano fala assim, eu vou falar também, fulano aconselhou assim, eu vou fazer o que o fulano. Será que o que o fulano aconselhou está na Bíblia, vem da Bíblia? Então é necessário termos este cuidado e olharmos para o espelho chamado Bíblia, né? Nos examinarmos conforme o que vemos nesse espelho chamado Bíblia. Então, agora no versículo 22, ele vai falar do fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então esses são os frutos do Espírito. Essas coisas têm que acompanhar, tem que estar na prática do dia a dia daquelas pessoas que vivem em Espírito, que estão no Espírito, que vivem buscando a Deus e estão constantemente em Deus, que permanecem em Deus. No versículo 25 ele diz,
no 24, perdão, os que pertencem a Cristo, os que vivem conforme a vontade de Deus, isso é pertencer a Cristo, os que vivem conforme a vontade de Jesus, os que vivem conforme o que está escrito na Bíblia, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Então, nós que estamos na presença do Senhor, todo aquele que está na presença de Deus, que vive em espírito, né? Crucificam, matam a carne, né? Não vivem conforme as suas vontades, não, mas vivem conforme a vontade de Deus, né? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Então a carne é apaixonada por algo, né? Gosta muito de fazer algo, mas é necessário não fazer, né? Então a nossa carne deseja algo, mas a gente sabe que ao praticarmos aquele desejo, nós sabemos que vamos ter algo a colher. Então é necessário andar em espírito e não na vontade da nossa carne. É necessário estar em espírito para que não venhamos satisfazer a vontade da carne, porque um ou outro vamos agradar. Um ou outro, se você não está agradando, se você não agrada, não faz, não vive, não está em espírito, então você está na carne. Se você não anda carnalmente, né? Então você está em espírito. De um jeito ou do outro temos que estar, temos que nos encontrar, né? Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito, né? Então, se você vive em espírito, então também viva por estar em espírito. Viva por isso, para agradar a Deus. Viva por isso, para estar na presença de Deus. Viva por isso, em estar diante do Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, nesse dia, momento, tempo e ano da sua vida. Amém?